Mas vamos lá, meus caros, novidades aí do front. O DCM está fazendo uma cobertura muito boa, modéstia à parte, desde que houve aí o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã. A gente entrou no sábado, no domingo, tem feito aí lives com especialistas e trazendo para vocês uma leitura independente, uma leitura, acho que correta, também sem torcida organizada, do que está acontecendo lá no Oriente Médio e no mundo, o que está por trás disso aí. Especialmente com relação a essa cobertura francamente vagabunda, francamente escrava do lobby sionista que a gente vê hoje aí, não só na Globo, que a Globo é maior, ela puxa o carro, assim, mas na Folha, no Estadão hoje, eu mandei até para o Suman, tinha uma manchete inacreditável, que eu vou compartilhar com vocês, mas por isso a gente pede sempre a colaboração de cada um para a gente poder trazer luz nessa treva aí. Israel tocou agora a Assembleia que vai escolher o novo líder supremo do Irã. Todos os ayatolás, os 88, estavam no local, dizem os jornais israelenses. A ideia de Israel é matar, se puder, jogando uma bomba atômica ali no Irã. Não vai conseguir fazer isso, mas não será por falta de tentativa. Há uma pressão para terminar essa guerra num prazo que os Estados Unidos calcularam mal e os israelenses também acabaram, por força aí, claro, de uma parceria em que o cachorro, o rabo abanou o cachorro, também metendo o mundo numa fria, numa sensação de insegurança que vai muito além do Oriente Médio. Ontem, o presidente americano Donald Trump gravou uma coletiva ali, em que ele falou, entre outras coisas, o seguinte, vou compartilhar com vocês, mas só para a gente entender o tamanho do buraco que a gente está metido por causa desses dois fascistas, sendo que o Netanyahu é quem manda no Donald Trump. Vamos lá, mostrar aqui, tá? We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. Nós temos a força militar mais forte do planeta e nós vamos facilmente prevalecer, disse o Trump. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. Ele está falando aqui que desde o começo ele projetou entre 4 e 5 semanas para fazer essa guerra, para ela terminar. But we have capability to go far longer than that. Nós temos capacidade de ir muito além disso, disse o Trump. É mentira. O arsenal norte-americano de mísseis está terminando. O arsenal iraniano é amplo e eles trabalham, estava vendo uma matéria muito boa do Washington Post ontem, tem alguns artefatos bélicos, são drones de 2,5 metros, que não são caseiros propriamente, mas eles são numa velocidade de 185 km por hora, de fácil produção, não é caro. Ao passo que os mísseis balísticos americanos chegam a custar 200 milhões de dólares. Então tem uma diferença aí de uma guerra assimétrica que o Irã está travando com mais habilidade, mais capacidade de durar 5 semanas. Não será decidida essa guerra em 5 semanas. Aqui está o outro monstro procurado no Tribunal Penal Internacional, Netanyahu, falando aqui. Ele está dizendo ali, essa bravata, nós não vamos ter uma guerra sem fim. Eu disse que ela poderia ser rápida e decisiva. Pode levar algum tempo. Então já está dando de barata que não serão 5 semanas. Tá? Aí ele diz, mas não levará anos, significa que podem ser 6 meses. Tá? Já mudou completamente de figura aqui a bravata inicial, que seria entre 4 e 5 semanas. Eles subestimaram o Irã. It's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now
to achieve the peace that we all yearn and pray for. And o esforço para alcançar a paz pela qual sempre rezamos, sempre oramos. I think together we'll achieve it. E acho que juntos conseguiremos. Juntos conseguiremos está se referindo aqui ao outro maníaco fascista que acompanha os desígnios aí de Israel, que é o Donald Trump. Ontem, uma matéria muito boa do New York Times contou, Vinícius, os bastidores da decisão do Trump de entrar nessa guerra. Entre outras coisas, eu vou fazer um resumo aqui, mas diz lá que o cenário idealizado pelo governo Trump para o Irã é encontrar um grupo de membros corruptos da Guarda Revolucionária Islâmica que estejam dispostos a encerrar o programa nuclear em troca da manutenção aí do regime. O que me leva a crer, não está na matéria, que foi isso que aconteceu na Venezuela. Não estou dizendo que a Delcy seja corrupta nem nada, né? E eu entendo as pessoas que estão torcendo, mas é papo de torcedor mais que realista ou racional com relação à facilidade com que o Maduro foi sequestrado lá na Venezuela. Eles vão procurar o Trump aqui, esses membros corruptos da Guarda Revolucionária Islâmica, mas não vão encontrar. Esse é o problema, tá? E essa notícia que eu li agora, que está, aliás, na Globo, eu acho muito difícil que o Irã juntasse todos os possíveis sucessores do Ali Khamenei num lugar só, né? Aí é pedir, joga uma bomba aqui, o trabalho está resolvido de vocês. Tá, mas vamos lá. Aí diz assim, a CIA elaborou uma série de cenários que poderiam se concretizar caso o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país, fosse morto em uma ofensiva. Um dos cenários previa um clérigo linha dura, substituindo o Ayatollah Khamenei, talvez mesmo um líder mais inclinado a adquirir uma arma nuclear. Outro cenário previa uma revolta contra o governo, uma possibilidade que muitos oficiais da inteligência consideravam remota, dada a fragilidade da oposição iraniana. Diversos funcionários ali do alto escalão do governo Trump se apegaram a um terceiro cenário, o de que uma facção da Guarda Revolucionária Islâmica, mais pragmática do que os clérigos linha dura, poderia assumir o poder. A análise da CIA sugeriu que, contanto que os Estados Unidos não interferissem nas atividades econômicas dessa facção, como sua influência na indústria do petróleo, um grupo de oficiais poderia ser conciliador em relação aos Estados Unidos. São muitas variáveis e, como se viu, um trabalho porco da CIA que subestimou o país, tentou apostar também numa sublevação ali da população contra o regime dos ayatollahs e se deu mal. Nessa matéria tem conversas de bastidores que estão confirmadas, não é tipo de off vagabundo aí da imprensa brasileira. Eles, depois de ouvir, eles confirmaram com as pessoas que disseram sim ou não, outros preferiram não se manifestar, mas o Trump recebeu várias pessoas para ouvi-las a respeito do que estava em jogo e, claro, para decidir o que ele faria ou não com relação aos Estados Unidos entrar numa guerra que é, repito, movida por Israel, por Netanyahu. Uma dessas pessoas foi o Tucker Carlson. O Tucker Carlson visitou o Trump no mês passado, diz a matéria aqui, e ele confirmou, pelo menos 3 vezes, e instou o presidente americano a não entrar nessa roubada. Falou sobre o que era os Estados Unidos acabarem seguindo os passos de Israel numa tentativa de ter a hegemonia da região, falou dos riscos que seria também para o próprio Império Americano, para a população, para a popularidade do Trump, etc. e tal, sem contar, claro, considerações a respeito do tal do programa nuclear, e levando também uma opinião que era o oposto do que os puxa-sacos do Trump, entre eles o J.D. Vance e outros aí, estavam dizendo que era para confirmar, vamos lá, aquele tipo de coisa que a gente encontra em todas as caricaturas do poder, né? O bajulador dizendo, vamos lá, estamos juntos, sei que, tal, e levando o imperador para o buraco, porque o cara não consegue dizer não. Sempre de olho ali de uma boa mamatinha, porque isso é bom para os negócios de todo puxa-saco. Mas o resultado foi esse. Nós estamos assistindo agora
uma guerra que está longe de ter essa perspectiva de 4 a 5 semanas. O Irã tem uma estratégia, está atacando os aliados dos Estados Unidos na região. O Kuwait derrubou 3 aviões americanos, uma coisa inédita na história também desses combates. E também inédita na história desses combates são os ataques a bases americanas por parte de um Estado soberano, que é o que o Irã está fazendo.